Depois do Adão ter morrido de um jeito bem vergonhoso pelas mãos da Nifty, confesso que eu ri, será que esse cara vai ressuscitar como um demônio pecador? Já pensou o Adão sendo obrigado a frequentar o hotel da Charlie pra poder se redimir? Isso é o que vamos ver agora. Fala, gente bonita, eu sou a Mia. E vocês gostavam do Adão como personagem? Mais ou menos. Eu sei que o cara era um tremendo de um babaca sem noção, mas ele meio que servia como um tipo de alívio cômico pra série, né? Concordamos que a Nifty fez algo que todos nós queríamos há muito tempo. Tá, mas o que vai acontecer agora com o Adão? Eu vou dar algumas opções aqui e vocês me falem qual dessas parece ser a mais exata, ok? Adão vai reencarnar num corpo totalmente diferente. Pra quem não manja dessa coisa de reencarnação, é quando a alma dessa pessoa sai do antigo corpo físico dela para ser colocada num corpo novo, iniciando todas as fases da vida de novo, desde o nascimento até bater as botas e reiniciar tudo de novo. E eu acho que essa é uma boa ideia, porque além de trazer mais um tema legal para a série desenvolver, muitas pessoas na vida real mesmo afirmam ter lapsos de memórias de sua vida passada, algo que poderia ser explorado com o próprio Adão, principalmente se levarmos em conta de que o Adão nunca passou pela juventude ou pela puberdade, porque ele já nasceu como adulto. Mas aí vem uma outra dúvida. Ele iria reencarnar na Terra ou no próprio inferno? Se as pessoas que são mais na Terra viram demônios no inferno como punição dos seus atos, o mesmo poderia acontecer com os anjos, só que ao contrário, com esses anjos reencarnando num planeta onde nada é de graça pra eles. No caso do Adão, ele não teria mais todas aquelas mordomias na Terra igual ele tinha no paraíso. Agora ele teria de procurar um trabalho, ralar pra sobreviver em meio ao caos que os seres humanos criam e procurar se comportar, já que ele não seria mais aquele maioral que manda em tudo sem ninguém questionar. Tá, saquei. Adão vai voltar para se redimir do seu passado. Embora ele seja um dos personagens mais mesquinhos e insuportáveis, Sei lá, sei o que tá dizendo, gata. seria bem da hora ver ele provando do próprio remédio ao voltar pro inferno como um demônio, coisa que ele repudiava quando ainda era um anjo, com toda aquela coisa de extermínio, tratando os habitantes do inferno como se não fossem nada. E outra, o Adão ainda seria obrigado a ir pro hotel da Charlie se ele realmente quiser voltar a ser um anjo outra vez, mas não como o mais puro de todos, e sim como um anjo redimido. Mano, como se já não fosse ruim pra esse cara voltar como um pecador, ele ainda seria linchado como o anjo que virou um demônio lá no paraíso. Você vai solar. Mas é aquilo, conhecendo o personagem, eu acho pouco provável que ele volte pra se redimir lá no Hasbin Hotel. Acho que seria mais fácil ele se fingir de bonzinho, só pra se vingar de todos ali, principalmente da Charlie e do Lucifer. E se você estiver curtindo o tema até aqui, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, que tanto me ajuda e ainda faz o YouTube mandar esse vídeo pra mais pessoas. Adão vai pedir ajuda para Lute. Como visto nos últimos segundos do anjo, ele sorri ao ver Lute, a única guerreira que ele pode realmente confiar e que permaneceu ao lado dele até a sua morte. Isso faria com que Adão, agora na forma de um demônio, voltasse a procurar a Lute para tentar ajudar o homem. Não sei se a mulher realmente toparia ajudar o cara, visto que agora ele seria um demônio pecador e não mais o seu comandante angelical. Seria até mesmo arriscado pro Adão acabar sendo morto por ela, já que agora é a Lute quem possivelmente estará orquestrando o extermínio dos demônios. Isso faria com que, primeiro, Lute não iria reconhecer o Adão em sua forma de demônio, destruindo a sua alma de vez. Ou segundo, assim que ele chegar na Lute e pedir pela ajuda, a mulher irá recusar esse pedido, alegando que agora ele era impuro e um pecador nojento. Cara, isso seria tenso, tá? Ainda mais se ele fosse ele implorando e choramingando pra Lute, que nem uma criancinha mimada que perdeu um brinquedinho. E eu tô doida pra ver isso. Se vocês também querem ver o Adão se ferrando mais uma vez, deixa aqui nos comentários a sua expectativa pra essa segunda temporada, tá? Ele não pode ser ressuscitado.
Como foi abordado em Hazbin Hotel, armas angelicais são as únicas coisas que realmente desvivem um anjo pra valer. Ou seja, não faria sentido o Adão dar um respawn depois de ter sido atacado por uma faca angelical, se a própria série disse que a única maneira de mandar um anjo pra vala era usando as armas angelicais. E se a volta dele tiver algum tipo de exceção, isso poderá ser um plot twist pra série. De certa forma, sim, mas também fica meio zoado, já que vai dar a impressão dos produtores estarem querendo fazer do Adão um vilão recorrente em Hazbin. Já tô até vendo que se a criadora não tomar cuidado, ela vai cometer o mesmo erro de FNAF, onde no sexto game disseram que as almas dos animatrônicos seriam libertadas se fossem expostas em altas temperaturas. E olha só, William Afton sobreviveu ao fogo mais de uma vez. O Adão não morreu de verdade? Tá, eu sei que pode parecer meio estranho e aleatório, mas eu acredito que a tão morte do Adão naquela cena foi apenas um desmaio dele. Digo, pode ter uma grande chance dele realmente ter morrido depois de ter sido atacado pela Nift, mas eu tenho quase certeza que ele sobreviveu àquelas facadas. 28 facadas! Porque pensa só, acham mesmo que os produtores vão se livrar tão facilmente de um vilão tão marcante que nem foi o Adão? E se o pessoal da A24 realmente pensou em matar esse personagem, eles devem ou deveriam voltar atrás com essa escolha, porque, de novo, ele é um bom vilão com um ótimo potencial pra ser desperdiçado assim. E mais, ele não ter morrido de verdade seria uma baita reviravolta, fazendo com que o Adão volte como um vilão nessa nova temporada mais uma vez. E agora com mais raiva e sede de vingança pelos seus inimigos. Mas parando pra pensar agora, pode ser que a faca que a Nift usou no Adão tenha destruído só uma parte da alma dele? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: e se o Adão só continuou vivo porque a alma dele não foi totalmente destruída pela faca que a Nift usou nele, mas só feriu a alma do cara? Isso faria com que o Adão esteja morto, mas vivo de alguma maneira, já que a sua alma foi furada várias vezes, mas não a ponto de destruir a alma do cara, entendeu? Mas e aí, qual dessas hipóteses é a mais provável? E ó, se você tiver a sua própria teoria, escreva aqui nos comentários para irmos debatendo, beleza? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!